anterior, bem no início da história. E que eventualmente tenha obrigado um grupo a estar constantemente se movimentando e comerciando, trocando. Mas aqui já estamos falando de uma situação eventual de centenas de anos. Na época de Cristo, quer dizer, para trás, né? Não sei mais 1000 anos, 2000 anos disso. Né? E que provoca e que produz numa certa cultura, num certo grupo de pessoas, uma habilidade específica para certo tipo de modo de vida, que é o modo de vida do comércio. A relação que eu fiz com o nazismo foi para explicar, para que nós entendamos Marx era judeu, para começar. Marx era judeu. Não tem nada, ele não é um antissemita. A relação que eu fiz com o nazismo é esta. Eu queria simplesmente mostrar para vocês que o fenômeno nazista no século XX não é fruto de qualquer problema político que chegou a ocorrer porque um grupo de fanáticos controlou um determinado Estado. Não. O problema do judeu nos Estados europeus é um problema que se alastra desde a constituição dos Estados nacionais europeus. Situação que já vinha da época medieval e problema específico que nós podemos dizer agora, por exemplo, um ódio racial ou um ódio étnico contra um grupo de pessoas que não queriam se incorporar no modo de vida do nosso Estado. Não é à toa que a Inquisição perseguia hereges, e os hereges eram basicamente judeus. Então, a situação, a animadversão dos Estados europeus contra os judeus, que chega ao clímax bárbaro do Holocausto nazista, não deve ser não deve ser entendido isso como um produto histórico único do século XX. Então, a minha relação, a minha menção ao nazismo foi para explicar que há uma questão, uma oposição de interesses que no fundo são interesses econômicos contra uma parte da população que não só não queria se integrar, como tinha um grande poder econômico por séculos, desde o início e antes do início, inclusive, da época feudal e da constituição do próprio feudalismo. A questão do Logos e tudo mais. E também na questão de João, lá, quando ele escreve sobre Logos e tal. João na Bíblia? Isso. Sim. Então, quando a gente perpassa por essas questões, Marx vai dizer que Hegel é a questão ideal, né, da questão idealista. Então, em que medida fundamenta a negação de Marx, dessa questão de ideal de Hegel, ou que fundamenta a negação ou a aprovação nesse sentido, que mais ele nega, né? Em que medida se fundamenta essa negação dele do Logos ideal de Hegel? E eles eram hegelianos. Muitas das perguntas são respondidas por eles próprios em outras obras. Né? Então, vou responder com o próprio relato deles. Eu tenho a impressão de que no prefácio a ideologia alemã está isso. Tenho a impressão, não me lembro, mas eu acho que está. Eles dizem assim: nós éramos hegelianos, mas veio caiu nas nossas mãos um livro de Ludwig Feuerbach, que é um filósofo alemão materialista. Agora cito, tenho uma boa memória, devo citar quase que ipsis quando limos Feuerbach, na hora viramos materialistas. Porque é Feuerbach que faz uma crítica a Hegel. E ele mostra que segundo Marx e Engels, que a concepção, a crítica que faz Feuerbach à religião e, consequentemente, a ideia de que haveria um absoluto ideal que está por trás dos acontecimentos históricos, é ao contrário. O absoluto ideal é a projeção do próprio homem das suas debilidades e das suas fraquezas, diz
fólica. Consequentemente, devemos entender as ideias pela nossa natureza material e não ao contrário. E isso foi essa influência que tornou Marx e Engels finalmente, decididamente materialistas. E se afastaram do idealismo hegeliano, sem por isso se afastar da concepção dialética da história hegeliana, mas claro, com a famosa inversão, pondo, como eles dizem, Hegel ele estava de cabeça, pondo ele em pé. Né? Em que sentido? Não é a ideia que fundamenta, é ao contrário, a ideia, a cabeça está por cima de algo que a fundamenta. E as relações são opostas. É da base para o ideal. Bom, até mais. Obrigado pela presença.